Então, pessoal, dando continuidade ao estudo aí da teoria do crime, em especial, a gente vai dar um enfoque aí à teoria tripartida, né? Que é o que interessa pra gente, que é a teoria que é aplicada aqui no nosso direito penal. O fato ali é típico, é ilícito ou antijurídico e culpável, beleza? Lembrar que a ilicitude, ela tem a ver aí, é sinônimo de antijuridicidade. A depender da sua banca, pode ser que esses termos aí sejam trocados, sejam mudados, mas você já sabe que a ilicitude ela tem a ver com a antijuridicidade, beleza? E vimos também que a punibilidade não integra aí os elementos constitutivos aí do conceito analítico de crime. Vimos que o conceito analítico de crime da teoria tripartida é o fato típico, ilícito e culpável, beleza? Tá bem definido isso na sua cabeça? Tá bem claro isso aí na sua mente? E a gente vai aprofundar cada uma delas aqui para vocês, beleza? Eu trouxe aqui para vocês na tela a conhecida aí árvore do crime, beleza? Quem está estudando mais tempo provavelmente já se deparou aí com esse organograma ou de forma, às vezes em forma de mapa mental, dependendo aí da organização, mas isso daqui facilita o seu entendimento do estudo que nós estamos fazendo aqui, beleza? Porque às vezes você vê a teoria, muita teoria, e se perde ali no Código Penal e não sabe o que você está estudando, tranquilo? E é muita informação, você acaba se confundindo. Então, essa estrutura aqui vai trazer uma visão topográfica e vai limitar o seu plano aí, seu planejamento de conhecimento e de estudo. Vai facilitar aí a sua memorização, porque o seu cérebro vai saber do que a gente está tratando e do que a gente está falando, qual é o objeto de estudo naquele momento. E como o conceito de crime ele se desdobra aí em vários braços, e para estudar isso é mais fácil fazer aí um mapa mental, um organograma, que fica mais fácil e vai facilitar o seu entendimento. Porque o nosso cérebro, ele entende melhor padrões, figuras, cores, então fica mais fácil você aí delimitar o seu objeto de estudo e facilitar a sua localização aí no nosso Código Penal e saber realmente do que a gente está tratando aqui, beleza? Na aula de hoje, a gente vai falar aqui do fato típico, beleza? A gente viu lá o que significa aí o fato típico, e dentro do fato típico, a gente vai englobar aí esses 4 elementos aqui: a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Lembrando que são esses elementos aqui que o juiz ou aplicador do direito, ele vai analisar aí em primeira circunstância. Ele vai analisar em primeira circunstância, beleza? Primeiro, segundo e terceiro. E justamente nessa ordem aqui que eu estou trazendo para vocês. Primeiro, analisa o fato típico. Vamos lá. Um caso concreto. Aconteceu um homicídio, beleza? A matou B, que o conceito de homicídio é matar alguém. A matou B. E esse caso chega lá para o judiciário. O juiz, primeiramente, vai analisar a conduta e vamos ver quais são os elementos que constituem a conduta. Aí, beleza, essa conduta foi uma conduta considerada aí, relevante aí para fins penais. Aí a gente analisa o resultado naturalístico. Se for um crime formal, a gente vai ter o resultado jurídico daquele crime, que foi a ofensa ao bem jurídico. Aí o juiz analisou a conduta ok, o resultado ok, houve um nexo de causalidade, ou seja, houve uma ligação da conduta com o resultado. Essa pessoa ela tem a ver com essa relação entre a conduta e o resultado? Beleza, tem. Então, o nexo causal está ok. A tipicidade, essa conduta ela se amolda à norma jurídica, se amolda ao que a lei ela reprova, se amolda. Aí a gente, materialmente e formalmente, a gente vai estudar melhor a tipicidade formal e a tipicidade material, que também é analisada. Aí o juiz viu que se amolda os 4 elementos aqui do fato típico. Então, o fato típico está ok. Até aí tranquilo, né? Então, o juiz vai passar a sua avaliação para a ilicitude. O fato típico já está ok. Aí depois ele vai analisar a ilicitude.
Esse fato, esse homicídio, ele ocorreu em estado de necessidade? Se sim, ele vai excluir esse crime. Aí não vai haver mais crime. Mas vamos supor que não foi em estado de necessidade. Esse crime aconteceu em legítima defesa? Também não. Então tá ok, até então tá ok. A ilicitude é o quê? Contrário à norma, né? Esse crime ele foi praticado no estrito cumprimento do dever legal? Esse fato, no caso, porque só vai poder ser considerado crime aqui se for analisado aqui todos esses elementos. Lembrando disso, beleza? Até a gente mesmo acaba confundindo por conta de reportagem na TV e tudo mais. O crime ele só é considerado um crime, aquele fato só é considerado crime quando passa na mão do judiciário e ele preenche aqui todos esses requisitos. Foi cometido esse fato em estrito cumprimento do dever legal? Pô, não foi, então tá ok também. Foi cometido em exercício regular de um direito? Também não, então tá ok. Aí a gente vai partir lá para a culpabilidade. Essa pessoa que cometeu esse fato criminoso aí, esse fato, é uma pessoa imputável? A gente pode imputar um crime a essa pessoa? Ela tem a capacidade de se orientar com suas atitudes, com seus atos? Por exemplo aqui, uma pessoa que é menor de 18 anos, ela não responde por crime. Então, se essa pessoa tiver 17 anos e cometeu aí esse fato, análogo a crime, né? Porque o menor de idade ele não comete crime, ele comete fato análogo a crime. Se foi cometido esse fato por uma pessoa de 17 anos, a gente vai excluir aqui, então a gente descarta aqui tanto o fato típico quanto a ilicitude. Então não vai haver crime, vai haver um fato análogo a crime. É aqui onde é avaliado aí também a maioridade penal, aí a consciência, potencial consciência aí da ilicitude e tudo mais. A gente vai tratar cada um deles com calma. Mas vamos supor que aqui a gente está tratando aí de um maior de idade. A potencial consciência da ilicitude aqui também, acabei de citar para vocês, vai ser tratada aqui dentro da culpabilidade. Vamos supor que essa pessoa estava consciente de suas ações, de suas atitudes, ok também. E por último, o juiz vai analisar aí se houve uma exigência de conduta diversas, se não era razoável ele agir de outra forma dentro daquela situação. Aí vamos supor que estava tudo ok, aquela pessoa não existia nenhuma exigência de conduta diversa, então aí está preenchido todos os requisitos. Então o fato foi típico, foi ilícito e foi culpável. Aí a gente preenche aqui o conceito da árvore do crime. Aí então essa conduta poderá ser considerada um crime. Beleza. Aí o juiz analisou, né, todas as fases aqui, 1, 2 e 3, fato típico, ilícito, culpável. Então essa conduta, esse fato ocorrido já realmente está se tratando de um crime. Aí vamos partir para a punibilidade. Aí está fora da árvore do crime. Beleza? A gente está estudando aí o conceito analítico de crime dentro da teoria tripartida. Fato típico, ilícito e culpável. Beleza? A conduta foi definida como crime. Beleza, agora o Estado tem na mão dele o poder punitivo de aplicar ali uma pena privativa de liberdade ou de restritiva de direito àquela pessoa que cometeu esse crime aqui que estamos tratando, que foi o homicídio. Preencheu todos os requisitos dentro da árvore do crime. Então o Estado tem ali o poder de punir na mão dele. Porém, ele vai analisar aquilo que a gente falou no bloco anterior, aqui a punibilidade. Vai ver se o agente ele já morreu. Se o agente já morreu, está extinta a punibilidade. Embora seja considerado crime porque preencheu todos os requisitos da árvore do crime, o Estado ele não vai punir porque houve uma extinção de punibilidade por conta da morte do agente. Ou esse crime já prescreveu, ou esse crime ele foi abolido, foi excluído do nosso ordenamento jurídico no momento da aplicação da pena, no momento aí de punir essa pessoa que cometeu esse fato criminoso. Vamos supor que quando for aplicado o fato, for aplicada aí a punibilidade a esse agente, o homicídio, lógico que aqui eu estou tratando aqui de uma forma genérica para facilitar o seu entendimento, aí você vai falar que o professor falou que homicídio não é crime. Pô, longe disso, né? A gente está falando aqui de uma coisa séria, estamos estudando para concurso público. Vamos supor que nesse momento da aplicabilidade, da aplicação da punibilidade, nesse momento não seja considerado, entra uma lei em vigor que não caracteriza mais o homicídio como um crime. Consegue entender? E realmente existe aí diversos países que o homicídio não é considerado crime por conta de diversas
políticas aí relacionadas a várias ocasiões, relacionadas à religião e tudo mais, não vamos entrar nesse assunto. Só um exemplo aqui, genérico, longe de estar falando aqui da realidade do nosso ordenamento jurídico. Vamos supor que nessa aplicação da pena, o homicídio, veio uma lei revogando aí o artigo 121 do nosso Código Penal, tratando o homicídio como não mais uma conduta criminosa. Então o Estado, embora tenha analisado aí todos esses elementos do crime, do conceito analítico de crime, o fato foi típico, foi ilícito, foi culpável, então a gente está falando de um crime. Porém, quando a gente vai tratar da punibilidade daquele agente, esse fato não é considerado mais crime no nosso ordenamento jurídico por conta de um abolitio criminis. Aquele crime ele foi excluído, essa conduta do homicídio foi excluído do nosso ordenamento jurídico, não se trata mais de crime. Então essa pessoa não vai poder ser punida, beleza? Então houve a extinção da punibilidade. Só para você ter uma noção geral do que a gente está falando e saber que a punibilidade ela está fora do escopo do conceito analítico de crime. O conceito analítico de crime é fato típico, ilícito e culpável. E a punibilidade ela é uma consequência jurídica daquela atitude criminosa. Aí o Estado vai ter o poder de punir na mão dele, mas vai analisar certos critérios, certos requisitos para saber se aquela punibilidade daquele agente ainda é interessante para o Estado, se é razoável punir aquela pessoa dentro desses parâmetros que eu trouxe aqui para vocês, da abolitio criminis, morte do agente, prescrição daquela conduta criminosa e tudo mais, tranquilo? Então, basicamente, se apega aqui à teoria tripartida, a punibilidade a gente deixa um pouquinho de lado, a gente pode estudar numa aula posterior, mas eu trago a punibilidade justamente para você não confundir, porque tem gente que acaba confundindo punibilidade com culpabilidade, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. A culpabilidade, ela integra o conceito analítico de crime aí na teoria tripartida, e a punibilidade, ela não integra esse conceito analítico de crime, é uma consequência jurídica, tranquilo? Então, eu levei um pouco de mais tempo aqui para poder você ter essa noção geral, essa noção topográfica do que a gente está tratando aqui e ficar mais fácil o seu entendimento, beleza? Então, a gente vai se apegar agora à conduta, beleza? Eu falei de uma forma geral para você entender e a gente vai se aprofundar em cada um desses tópicos, beleza? Pô, professor, é muita coisa. Caraca, pô, que árvore grandona, não dá não. Sinto muito, se para você não dá, tem muita gente, para muita gente dá. E essa pessoa ela vai passar à sua frente, vai tomar sua vaga no concurso público, beleza? Não tem jeito, não tem desculpa, vamos para cima, que é a melhor coisa a se resolver. Ou recua ou vai para frente, ficar parado não tem como, beleza? Se você acha que está parado, não está parado, você está recuando, sem perceber, porque já tem gente passando à sua frente, tranquilo? Pô, professor, tá me botando medo? É para te botar medo mesmo. Para, naquele momento que você sentir um pouquinho de preguiça, de achar que, não, deixar para lá, você saber que tem alguém aí que está papirando firme e vai tomar o seu lugar, vai tomar a sua vaga, tranquilo? Então, vamos lá, vamos com tudo, vamos firme, vamos avançar aí. Então, aqui, ó, dentro da conduta, marquei até que já deixei marcado aqui para você ver, dentro do seu material, já rabisquei tudo, mas aí no seu material vai estar em branco, vai estar marcado só a conduta de amarelo, vai ficar fácil de você fazer as suas anotações. Pô, mas a anotação do professor aí que ele fez rabiscou, ficou muito feia. Beleza, aí você faz a sua, por quê? O concurseiro ele tem que ser desenrolado. Você que tem que desenrolar o teu material para você entender melhor. A gente vai te passar aí o norte, te passar as diretrizes no qual a gente aplica no caso concreto e a gente já teve aí sucesso dentro desse mundo do concurso público. Então a gente te passa aí o horizonte para você seguir aquilo ali, beleza? Só que você pode anotar de uma forma que facilite melhor o seu entendimento. Então eu deixei diversos espaços em brancos para você poder pontuar aí dentro do seu material, tranquilo? Então, vamos lá. A gente vai desmembrar a conduta aqui primeiramente. A conduta, eu botei visão topográfica aqui, justamente para você saber do que a gente está falando, para você entender melhor o que a gente está falando. E a gente vê que realmente o estudo aí do conceito analítico de crime realmente parece uma árvore. Basicamente, aí, se você lembrar dos seus estudos lá quando era criança, fazia aquela árvore genealógica, pai, mãe, filho, avô, tio, primo, e a gente faz aquela árvore genealógica. É bem parecido com isso, tranquilo? Vamos dizer aí que é um sistema que vai ajudar aí a tua visualização, beleza? Então, a conduta,
Eu poderia ter colocado tudo nesse slide aqui para você facilitar o seu entendimento, só que ficaria muito pequeno e não daria aí para ter uma didática boa para o seu aprendizado. Então, eu desmembrei aqui, então a gente sabe que a conduta ela vai se desmembrar aqui nessas outras ocasiões aqui. Só que eu não vou falar isso aqui agora, eu vou começar a aula aí falando da conduta e quando fechar a aula da conduta, eu volto aqui para a gente fazer um resumão e um apanhado geral, fazer uma revisão do que a gente falou dentro aí do estudo da conduta que está dentro do fato típico, beleza? Lembrando que a gente está falando aqui, primeiramente, do fato típico e a conduta está dentro do fato típico. Então, vamos lá. As teorias que existem sobre a conduta, beleza? Existe a teoria causal ou naturalística, ou clássica, né? E a definição dessa teoria é o seguinte, ó, a conduta é entendida como a ação humana que provoca o resultado, ou seja, apenas uma ação humana que provocou um resultado, beleza? A característica baseia-se no movimento corporal com alguma voluntariedade. Não analisa o conteúdo da vontade da gente, ou seja, aqui nessa teoria não vai analisar a vontade do agente, se ele quis causar aquele resultado com aquela atitude, com aquela conduta. Deixando essa análise para a culpabilidade, que é aquele terceiro elemento que a gente estuda na árvore do crime. Está praticamente abandonada, pois considera a conduta um processo físico causal desprovido de análise valorativa, beleza? Então, a gente já descarta, a gente traz essas teorias porque fica mais fácil aí o seu entendimento e é importante a gente trazer quais são as teorias e fazer um contraponto com a teoria que a gente adota aqui no nosso ordenamento jurídico, tranquilo? Então, um exemplo é o seguinte, ó, João dirige seu veículo e atropela Marta. Para a teoria causalista, que é a que estamos estudando aqui, a conduta de João é penalmente relevante, independente aí do seu dolo ou de sua culpa. Então, João ele seria considerado aí, dentro dessa teoria da conduta, a sua conduta seria penalmente relevante e ele seria condenado, independente da sua vontade de causar um mal àquela pessoa, de causar o resultado de lesão corporal ou morte àquela pessoa, não seria analisado. Ou seja, atropelou, é considerada aí uma conduta criminosa e seria analisado os outros elementos aí, passaria à frente para analisar os outros elementos lá, do fato típico, ilícito e culpável, tranquilo? Então é uma teoria que deixou aí um pouco de insegurança e instabilidade, porque não analisa o dolo ou culpa, e você vai ver que o estudo do dolo ou da culpa é importantíssimo para a caracterização da conduta daquele agente, tranquilo? Temos a teoria social, que a conduta é a ação humana voluntária com relevância social e jurídica. E a característica dela é criticada por sua imprecisão, beleza? E por utilizar elementos da antijuridicidade, que é a ilicitude, dentro da definição de conduta, beleza? Então essa teoria ela vai trazer aí a ilicitude para dentro da conduta. É uma teoria também que não é adotada aqui no nosso ordenamento jurídico, por conta de sua imprecisão. A relevância social é vista como uma qualidade, não um elemento estruturante da conduta, beleza? Então a relevância social da ação dessa pessoa é vista aí como uma qualidade, não um elemento estruturante ali da sua conduta, que é considerada criminosa ou não, tranquilo? Então é uma teoria também que a gente não leva tanto em consideração. E temos a teoria finalista, que essa aqui é a mais importante aqui, a mais relevante para nosso estudo, beleza? É a que devemos levar aí em consideração. A definição idealizada por Hans Wessel, a conduta humana é a ação positiva ou negativa, voluntária, dirigida a uma determinada finalidade, beleza? Esse idealizador aqui, logicamente, tu não vai precisar decorar aí quem fez ou quem não fez, a gente não está estudando história, filosofia, sociologia, nada disso. É só para você ter uma noção aí e saber que existe um idealizador por trás da conduta, da teoria
com relação à conduta a qual estamos estudando. Tranquilo? Então fica tranquilo quanto a isso, não precisa decorar nome nem nada. O dolo e a culpa são o que se pode chamar de elementos subjetivos do tipo penal. Aqui é onde está o nosso objeto de estudo, beleza? A gente vai analisar o dolo e a culpa, que são elementos subjetivos do tipo penal. O que isso significa, professor? Existe a norma descrita lá como uma norma incriminadora, beleza? Ou seja, matar alguém. E os elementos subjetivos do tipo penal significa qual foi ali a vontade e a consciência daquela pessoa de causar aí aquela conduta, de praticar aquela conduta delituosa. Se ele teve vontade, se ele teve consciência ali das atitudes dele em relação à prática daquela conduta e se ele realmente quis causar aquele resultado, se ele quis trazer aquele resultado com aquela atitude, beleza? Então é aí onde vamos analisar o dolo ou a culpa. E vamos ver que os jornalistas às vezes falam o crime culposo, o crime doloso, quando o crime culposo quando não há intenção de matar, aí você vai ver que são conceitos totalmente errados. E a gente vai estudar aqui e vai ver que você vai ser um diferencial, você não vai conseguir nem mais assistir o jornal das 7, das 8, não vai ficar doido, vai ficar, pô, esse jornalista só fala besteira, não sabe nem o que está falando. Você vai ver que tem muita coisa que é colocada na nossa cabeça e sem base nenhuma, beleza? Então você vai estudar melhor, você vai explicar para a sua família que aquilo que o jornalista está passando para você está errado, que aquele conceito ali está totalmente errado, tranquilo? Então vamos lá. Dentro da conduta, então, na teoria finalista, a gente vai estudar o dolo, o dolo e a culpa, beleza? Que são os elementos subjetivos do tipo penal. Até aí, tranquilo. E a conduta, ela pode ser considerada o quê? A ação ou omissão voluntária dirigida a uma determinada finalidade. Foi o que eu falei com vocês. Tem aqui o elemento volitivo, é aquela vontade daquele agente praticar aquela conduta e a consciência de que aquela conduta pode trazer um resultado, pode trazer aí um mal maior àquele bem jurídico atingido. E se ele tem consciência daquilo que ele está trazendo ali, se tem consciência daquela conduta dele. E as características dessa teoria finalista é a seguinte, ó. Analisa o dolo e a culpa dentro do fato típico, especificamente dentro da conduta. Então vamos olhar lá na nossa noção topográfica. Temos a conduta aqui. Dentro da conduta a gente vai analisar aí o dolo e a culpa. Tranquilo? Então a gente vai marcando para você ir se localizar. Então o dolo e a culpa está dentro do fato típico e especificamente dentro aí do estudo da conduta. Para crimes dolosos, a conduta é dirigida ao resultado criminoso, ou seja, aquela pessoa tem a consciência ali e a vontade de trazer aquele resultado, beleza? Aquele resultado criminoso. A conduta é dirigida aí ao resultado, ele tem previsão daquele resultado e ele realmente quer causar aquele resultado, ele quer que aquele resultado ocorra. Ou seja, no crime de homicídio, artigo 121, que é o resultado morte, a morte de alguém, matar alguém, o resultado naturalístico daquele crime é a morte de alguém. Então ele tem previsão daquele resultado, ele tem previsão de que a sua atitude ela vai causar aquele resultado e mesmo assim ele o faz com essa específica finalidade de cessar a vida da pessoa, de matar aquela pessoa, beleza? E para crimes culposos, a conduta ela também é voluntária, a pessoa ela vai ter aquela atitude voluntária, mas não tem como finalidade o resultado criminoso. Aí, de forma genérica que a gente ouve falar, que não tem intenção de matar, né? O crime culposo não teve intenção de matar. Mas, na verdade, a gente tem ali que a pessoa ela não quer trazer aquela finalidade, aquele resultado ali, morte, no caso aí do artigo 121. Mas, mesmo assim, ela pratica uma conduta voluntária que pode vir trazer aquele resultado morte, porém, ela não quer aquele resultado. Só dando um exemplo aqui genérico para vocês. E essa é a teoria adotada no nosso direito penal, que é o mais importante, beleza? Para você não confundir com a teoria social, que a gente já descartou, e a teoria causal, ou naturalística, ou clássica, porque são teorias imprecisas e não tratam aí especificamente do dolo e da culpa, como a teoria finalista traz para a gente. Os elementos subjetivos são importantíssimos para a aplicação aí da punibilidade a esse agente e para o estudo do direito penal.
Porque o direito penal, aqui no nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil, a pessoa é punida, o agente é punido por aquilo que ele quis causar. Essa é a verdade. Então, o elemento subjetivo é da parte mais importante aí do nosso estudo do direito penal, aí, em especial na teoria do crime, porque a vontade do agente é levada em consideração o resultado que ele quis causar. Esse é o elemento subjetivo, o resultado que ele quis trazer com aquela conduta. Então, isso aí é levado em consideração na aplicação do direito penal, no caso concreto para a punição daquele agente. O elemento subjetivo, a vontade daquela pessoa de causar aquele resultado com sua conduta. Tranquilo? Bem simples. Avançando, temos alguns tipos de conduta. Existe a conduta comissiva, só para lembrar que a gente está falando aqui de ação ou omissão voluntária dirigida a uma determinada finalidade. Só para bater aqui que a conduta ela pode ser de forma comissiva ou omissiva, beleza? Como a ação, ele pode agir, fazendo aquela conduta agindo, ou a própria omissão, quando a lei determinar, ou quando essa omissão for relevante aí para a aplicação do direito penal. E a gente vai ver essa diferença, que a omissão também da pessoa pode ser considerada crime em determinadas circunstâncias. Então, tanto uma ação positiva quanto uma ação negativa, ou seja, a ação ou omissão, elas são relevantes aí para a consideração do elemento subjetivo dentro da conduta, dentro do dolo ou a culpa, tranquilo? Então, uma conduta comissiva. A conduta comissiva tem a ver com a ação, né? Uma pessoa realiza uma ação. A definição, o agente faz algo realizando uma ação ou movimento corporal externo. Exemplo, Carlos agride Ana com pauladas na cabeça, causando sua morte. Ou seja, ele teve a ação de pegar aquele objeto e desferir golpes ali em Carla, na cabeça de Ana, beleza? Carlos, com a intenção de causar lesão ali ou não, ele atinge Ana com pauladas na cabeça, causando a sua morte. Aí vai ser analisado se a vontade de Carlos era lesionar ou se a vontade de Carlos realmente foi matar Ana. Então, por isso que eu falei para vocês, o elemento subjetivo é importante, porque aqui fica muito genérico. Carlos agride Ana com pauladas na cabeça, causando sua morte. Isso será avaliado no caso concreto, será analisada a vontade desse agente, se desde o início ele já queria causar, aí já tinha o dolo de causar um resultado morte, ou se ele não previa esse resultado morte, ele apenas queria causar lesão e veio acontecer aí a morte dessa pessoa, será analisado aí esse dolo ou culpa desse agente, beleza? Porque aqui, nesse caso, ele poderá responder por homicídio, poderá responder por lesão corporal seguida de morte e vai depender do caso concreto dentro da análise aí desse escopo do conceito analítico aí de crime, tranquilo? E a observação, a maioria dos tipos penais envolve condutas comissivas, ou seja, a maioria dos tipos penais vai envolver aí uma ação, um fazer daquela pessoa, um agir daquela pessoa, beleza? Quando o artigo 121 fala matar alguém, ele está descrevendo uma ação daquela pessoa, ela vai agir para que aquele resultado aconteça, uma conduta, um movimento corporal, um movimento externo para causar aí um resultado criminoso, beleza? Então, a gente vê aqui de forma genérica, uma questão jamais perguntaria se isso daqui é um homicídio ou não, porque não tem precisão dentro dos termos e tem que analisar o caso concreto para saber se essa conduta foi considerada um crime ou não, se foi considerado lesão corporal seguida de morte, se foi considerado homicídio, depende do contexto e das circunstâncias e você vai entender melhor isso. E existe a conduta omissiva, que é a definição. A definição é a seguinte, o crime cometido por uma omissão, ou seja, um não fazer algo que era esperado. O fundamento, a norma penal pressupõe uma ação esperada. A omissão é punida porque violou um mandamento implícito para agir. A gente então tem aí a conduta omissiva, um exemplo é o seguinte, temos o omissivo próprio, a gente vai dividir aí omissivo próprio e omissivo impróprio. O omissivo próprio puro é o seguinte, Pedro não presta socorro a Maria caída na rua. É uma omissão de socorro do artigo 135 do Código Penal. E essa conduta dele de se omitir é considerada criminosa, beleza? Vamos ler a literalidade aí do artigo 135. Deixar de prestar assistência
quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparado ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Então a gente viu aí que é um crime omissivo puro ou próprio, porque a própria norma já traz aí, ela já traz um não fazer, é o deixar de. A própria norma já está trazendo esse fato aí como uma conduta criminosa, de forma omissiva, ou seja, um não fazer, deixar de prestar assistência. Tranquilo? Então, o omissivo próprio é quando a própria norma ela já traz esse mandamento aí do deixar de fazer aquilo ali. E o omissivo impróprio ou impuro é o seguinte, ó, Maria não age para impedir que seu marido abuse aí sexualmente da sua filha, resultando em estupro. O artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Ou seja, o omissivo impróprio, ele não traz uma conduta ali do deixar de fazer, mas a conduta de Maria é penalmente relevante, porque ela poderia interferir no resultado daquela conduta criminosa, e ela vai responder aí pelo artigo 13 também, porque aí dentro do artigo 13 vai responder pelo crime de estupro, por conta do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. E a literalidade do artigo 13 é a seguinte, ó, a omissão é penalmente relevante, quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, que é o caso aqui do exemplo que eu trouxe, que é a Maria. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Vamos supor que Maria deixasse essa criança com uma babá, embora ela não seja garantidora ali como a mãe daquela criança diretamente, ela assumiu o risco ali assumiu a responsabilidade para impedir aquele resultado, e ela se torna, sim, uma garantidora para fins penais, é a figura do garante. Então, dessa forma também, a babá responderia se ela visse algo acontecendo com a pessoa que ela está tomando conta, a criança, e não fizesse nada. A sua conduta, a sua omissão é penalmente relevante, porque ela poderia e devia agir para evitar o resultado, mas ela se omite e vai responder também pelo estupro, nesse caso aqui narrado, beleza? E com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Ou seja, eu estou fumando meu cigarro, eu vejo que tem crianças brincando ali próximo, cheio de folhas secas que caiu da árvore, eu vou lá e jogo minha guimba de cigarro ali. Aí começa a pegar fogo, eu vejo que aquelas crianças estão correndo risco, eu vou lá e me omito, saio dali e não estou nem aí se acontecer algo aí com aquelas crianças ou não. É um exemplo aí genérico também, mas o meu comportamento anterior criou um risco para aquelas crianças, criou um risco da ocorrência do resultado morte ou lesão corporal daquelas crianças, e mesmo assim eu não evitei, não chamei ali a autoridade pública, não chamei o bombeiro, de nenhuma forma eu tentei impedir aquele resultado. Então a minha conduta anterior gerou um risco e eu me omiti em não deixar que acontecesse o resultado. Então essa é a diferença do crime omissivo próprio para o omissivo impróprio. Omissivo próprio traz dentro do escopo aí do artigo no direito penal, dentro da sua norma, a própria conduta do deixar de fazer. E o omissivo impróprio, ele pode ser aplicado aí para qualquer crime, desde que a conduta daquela pessoa seja penalmente relevante, desde que a omissão seja penalmente relevante e ela esteja aqui dentro dessas circunstâncias aqui de garantidor ou com comportamento anterior, criou o risco aí da ocorrência do resultado e mesmo assim a pessoa se omite. Tranquilo? Então lembrar da diferença aí do omissivo próprio para o impróprio, porque realmente isso aqui cai bastante em prova, e com esses exemplos eu sei que ficou fácil o seu entendimento, tranquilo? A gente então fecha aqui com a conduta mista, que é a definição do tipo penal que requer tanto uma ação quanto uma omissão. Um exemplo é o artigo 129, o artigo 169, parágrafo único, inciso 2º do Código Penal, que pune a apropriação de coisa achada e a omissão de restituí-la ao dono ou entregar à autoridade competente. Vamos lá ler a literalidade do artigo 169, parágrafo único, inciso 2º do Código Penal. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria,
total ou parcialmente, deixando de restituí-lo, ou seja, ela teve um agir aqui, porque ela achou aquela coisa, e ela teve aí a conduta de deixar de, lembra? Aqui a gente está tratando aí de um omissivo, do crime omissivo, próprio também, porque a própria norma já está trazendo aí, mas é uma conduta mista. Ou deixando de restituí-la ao dono, ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. É considerado também aí o artigo 169 um crime a prazo, que é uma das características dos crimes que a gente estuda, e a gente percebe que tem duas condutas aí, a de agir, de achar alguma coisa, e a de deixar de devolver ali a pessoa ou a autoridade competente. Então, tem essa conduta mista também, é relevante também para o nosso estudo dos tipos de conduta, tranquilo? Então, a gente fecha mais uma vez esse bloco por aqui, e eu aguardo vocês nos próximos blocos, dando continuidade a esse conceito aí de teoria do crime, desmembrando toda a árvore do crime para facilitar o seu entendimento do estudo aí do nosso direito penal na parte geral. Tamo junto, até a próxima, galera.